Eu queria mostrar para vocês uma breve história aí do JavaScript, mais para contextualizar, né? Não é nada muito profundo, tá? É só para dar um contexto mesmo para vocês entenderem como a gente chegou onde a gente está hoje, né? Foi um longo caminho aí, quase 30 anos de história, e, é mais para vocês entenderem realmente como as coisas chegaram até aqui, né? Então, começando, lá em 1993, logo depois da criação do protocolo HTTP e do HTML, né? Quem criou o protocolo HTTP, principalmente o HTML, foi o Tim Berners-Lee. Então ele foi o criador praticamente da internet como a gente tem hoje, né? Tudo na tecnologia é uma evolução, né? Nada se cria do zero, tudo vai evoluindo. Então a internet veio de uma outra intranet que foi criada pelos militares lá na Guerra Fria e tudo mais, né? Então tudo vai evoluindo, né? Nada é criado simplesmente do zero. Então chegou na década de 90 ali, onde o Tim Berners-Lee criou o protocolo HTTP e o documento HTML, que era uma forma mais estruturada e linkada, onde ele conseguia linkar documentos, né, nessa internet, nessa rede, e o HTML ele foi criado para isso, para linkar documentos e estruturar esses documentos. Até o nome HTML vem de Hypertext Markup Language, né, linguagem de marcação de hipertexto. Então, os hiperlinks eram a maior invenção do HTML nessa época, né? Então, os links que a gente vê hoje nas páginas foram a primeira invenção dos documentos HTML, né? Ele foi criado basicamente para isso no início. E aí a coisa foi evoluindo, né? E aí em 1993, um cara chamado Mark Anderson, o Mark Anderson era um pesquisador da NCSA, que era o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputadores. E percebendo essa evolução aí, e o que o Tim Berners-Lee tinha criado, ele viu que tinha necessidade de criar alguma coisa para ler esses documentos de uma forma mais fácil, né? E foi onde ele criou o Mosaic, que era o primeiro navegador, foi o primeiro navegador criado que interpretava esses HTML, esses documentos HTML e mostrava e renderizava na tela, né? Logo em seguida, no ano seguinte, um cara chamado James Clark, que era um bilionário já na época, ele tinha uma empresa chamada Silicon Graphic. Acho que tem até um documentário no Netflix sobre essa empresa. Ele viu essa evolução na internet, ele viu que era bem promissor esse negócio. Ele assim, pô, eu vou criar um negócio, uma empresa para trabalhar com esse negócio de internet. E aí o Mark Anderson se juntou a ele, tá? Os dois se juntaram e criaram uma empresa chamada Netscape. Talvez os mais novos aí, tipo o Pedro, não conheçam, mas o Netscape foi fundamental nesse processo aí de evolução, né, do nosso desenvolvimento de software web, principalmente, né? Então eles criaram o Netscape, foi o primeiro navegador comercial e o navegador que mais se popularizou. Logo ele já se tornou padrão aí no mundo todo, né? E era o único utilizado ali no momento para ler páginas HTML. E aí a Microsoft, que já estava aí no mercado há algum tempo, também começou a entrar nessa parada de internet, né, de navegador, e criou em 95 o Internet Explorer. Em 95 também a Netscape, vendo essa evolução e como eles se popularizaram tão rapidamente, vendo que realmente eles estavam ganhando mercado e o pessoal estava usando o Netscape como navegador, eles viram a necessidade de evoluir aquilo que eles já tinham, né, viram uma oportunidade ali de evoluir, e as páginas HTML que eram estáticas na época, eles viram que dava para melhorar isso. E aí pegaram um ex-funcionário da Silicon Graphics, Brandon Ike, pegaram esse cara e botaram ele na Netscape para desenvolver uma solução para deixar as páginas HTML mais dinâmicas. E aí ele criou uma linguagem chamada Mocha, que depois foi renomeada para LiveScript, e que hoje é o nosso JavaScript. Então Brandon Ike é o criador do JavaScript, tá? E ele criou inicialmente com esse intuito, né, de deixar o Netscape, as páginas HTML, né, que renderizavam no Netscape mais dinâmicas, mais interativas. Então era bem básico na época, mas já fazia uma diferença. Antes deixa eu falar do nome, né, porque que virou de LiveScript para JavaScript. Na mesma época surgiu o Java, estava surgindo a linguagem Java, e o pessoal do Netscape viu que logo o Java ganhou muito marketing, né? O marketing do Java foi muito, muito agressivo e todo mundo estava falando do Java, que era o futuro, que não sei o quê. E o Netscape, numa jogada meio que de marketing ali, pensou, pô,
Java tá ganhando, todo mundo tá falando de Java, vamos pegar esse Java e vamos botar no nosso nome também. Então, na verdade, a linguagem JavaScript não tem nada a ver com Java, apesar de as duas serem baseadas no C, né? Em outras linguagens também, mas o nome JavaScript veio simplesmente por uma jogada de marketing do pessoal da Netscape, porque o nome Java estava muito popular. Então pegaram e botaram JavaScript Java no nome do LiveScript e virou JavaScript. Né? E até hoje muita gente confunde, acha que Java e JavaScript é a mesma coisa, ou coisas parecidas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a Microsoft, vendo essa movimentação aí, disse, pô, esse negócio de JavaScript aí é legal, né, cara? Vamos fazer uma parada semelhante. Pegaram, o Internet Explorer também era baseado no Mosaic, né? Tanto o Netscape quanto o Internet Explorer foram baseados na engine do Mosaic. E aí a Microsoft, vendo essa movimentação, disse, pô, vamos criar uma parada semelhante. Foi lá e criou uma linguagem semelhante ao JavaScript, e para não chamar de JavaScript, nomeou de JScript, né? Para não tomar um processo aí por plágio, nomeou de JScript. E aí, as duas empresas, Netscape e Microsoft, entraram numa briga aí eterna, quase eterna, né? Durou um bom tempo, até 2002. Teve processo, foram para tribunal e tudo mais. Teve uma boa briga aí, tem alguns filmes e documentários falando sobre isso, é bem legal vocês assistirem. Depois eu vou procurar aqui qual é o nome, eu não lembro de cabeça, mas vou procurar e vou passar para vocês, tá? E aí criaram para concorrer ali o JScript, tá? O Netscape, vendo essa parada aí, pô, pensou assim, cara, a gente criou uma parada, a Microsoft foi lá e copiou, o que a gente pode fazer para se precaver de perder essa batalha, né? E aí foi onde eles tiveram a ideia de chamar uma empresa, eu acho que era europeia a empresa, para padronizar a linguagem. Então, ali em 96, eles começaram a padronizar e a empresa chamava ECMA. Por isso que muita gente fala do ECMAScript, né? ECMAScript é a versão padronizada do JavaScript. Então, toda atualização que sai hoje já, a gente chama de ECMAScript 6, ECMAScript 7, porque é a padronização do JavaScript. O ECMA não tem nada a ver, era uma empresa de padronização geral, né? Não tinha nada a ver com software em si. E aí eles pegaram, submeteram lá para padronização e virou o ECMAScript, tá? Então ECMAScript e JavaScript é a mesma coisa, a diferença é só essa, que ECMA é quando a gente fala da padronização em si. JavaScript é engraçado porque a gente não fala de JavaScript não padronizado, né? Tudo ECMAScript, mas as pessoas às vezes confundem. Então não tem diferença na prática, né, de uma coisa com a outra. Então em 97 saiu a primeira versão do JavaScript padronizado, que era o ECMAScript 1.0, tá? Em 99, na verdade em 98 saiu a versão 2, e em 99, que não tinha nada muito relevante, e em 99 saiu a versão 3 do ECMAScript. E nessa versão 3, a gente tinha expressões regulares e bloco try-catch. Isso a gente vai ver no curso também, tá? Então a gente tinha essas duas atualizações aí principais, mas também não foi nada absurdo, tá? Em 2000, a Microsoft começou um negocinho ali, uma funcionalidade chamada XHTML Request Object, que a gente vai ver o que é realmente mais para frente, mas começou aqui, ela ficou meio que underground, assim, ficou meio que escondida por um tempo, né? O pessoal não sabia, não era muito popular, e a gente só vai ver a atualização disso, que realmente ficou popular lá em 2005, e eu já vou falar o que exatamente é isso, tá? Então, beleza, essa foi a primeira década aí do JavaScript, tá? Aconteceu muito mais coisa, logicamente, mas esses são os pontos que eu achei interessante de levantar nessa primeira década. A gente vai para a segunda década, e aí na segunda década, em 2002, a Netscape perdeu a batalha dos navegadores ali, né? Foi chamada de Batalha dos Navegadores. O Internet Explorer ganhou, porque eles fizeram realmente uma jogada muito inteligente. A Microsoft, como ela vendia computadores, eles simplesmente embutiram o Internet Explorer nos computadores que eles já vendiam e já vinha instalado o Internet Explorer. Então eles ganharam muito mercado assim, muito mercado mesmo. E aí o Netscape decaiu e acabaram perdendo essa batalha de navegadores. E a galera da Netscape acabou criando uma outra empresa que chama Mozilla, que você já deve conhecer, né, que faz o Firefox, né, o navegador Firefox. Foi a galera remanescente aí do Netscape que criou essa parada. Em 2002 também foi criada a especificação do JSON,
JavaScript Object Notation, ou notação de objeto JavaScript, tá? Que é o padrão de um objeto JavaScript que virou uma especificação à parte, mas saiu aí em 2012 essa especificação, tá? E aí em 2005 a gente teve a primeira grande mudança no paradigma de desenvolvimento front-end. Quando a gente fala de front-end, né, que é navegador, até então era muito difícil, a gente fazia coisas muito mais simples, né, algumas interações bem mais simples. E aí em 2005 saiu o jQuery. O jQuery era uma biblioteca para trabalhar com manipulação de DOM, né, para trabalhar com os elementos da página que eram renderizados de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Então, em 2005, foi criado o jQuery, que realmente mudou aí o desenvolvimento front-end, né? A partir daí o negócio começou a melhorar e o pessoal começou a desenvolver mais coisas no front-end do que só algumas interações muito simples. Em 2005 também a gente tem o Asynchronous JavaScript and XML, né? XML, JavaScript assíncrono e XML. O que é isso? É aqui, ó, quando eu falei do XHTML Request Object, é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente teve o termo Ajax cunhado em 2005, que foi onde se popularizou. Então, o Ajax, ele teve os primórdios do Ajax lá em 2000, mas ele foi popularizado realmente em 2005 e o pessoal começou realmente a utilizar em massa o Ajax, né? O Ajax nada mais é do que requisições do front-end para o back-end sem precisar recarregar a página. Então, até 2005, a maioria das aplicações eram feitas com reload da página, né? Então, o cara tinha que, para enviar um formulário, ele tinha que enviar a página inteira e a request toda para o back-end processava tudo, processava o HTML, mandava de volta para o front-end, o navegador pegava esse HTML e renderizava. Então, a partir de 2005, o negócio começou a se popularizar. Já tinha algumas, como foi criado aqui em 2000, algumas aplicações, principalmente o Gmail, 2001, 2002 ali, o Gmail começou a utilizar bastante Ajax e o Google Maps também, se eu não me engano. Só que realmente se popularizou a partir de 2005, a interação da página ficou mais bacana, né? Então não precisava renderizar tudo, carregar tudo aquele HTML, aquele documento inteiro, só carregava realmente o que precisava. Então aqui começou a se popularizar. Em 2006 a gente teve a primeira biblioteca de interface, que era o YY, que era do Yahoo, né? E era o avô aí, o pai do Bootstrap. Quem já mexeu com Bootstrap aí do Twitter sabe que é fácil de fazer interface com ele, né? É rápido, não precisa ficar criando CSS, já tem um monte de coisa pronta. E o YY do Yahoo foi a primeira grande biblioteca de interface. Então até 2006 a gente fazia muita coisa na mão, e em 2006 para frente a gente começou a usar essas bibliotecas para não precisar ficar fazendo design de interface na mão. Logo depois surgiram outras, né? Teve uma muito famosa que é o EXTJS, se eu não me engano, que simulava bastante a interface do Windows 2000, se eu não me engano, na época também. Então foi muito utilizado, só que ela era muito pesada, e ela acabou saindo logo do mercado, mas também foi muito utilizada. Em 2008, de 2000 a 2008, a gente teve aí a versão sendo desenvolvida do ECMA 4, do JavaScript 4, né? E ela foi dropada, o pessoal simplesmente abandonou porque teve muita divergência aí no comitê que gerenciava essas atualizações. Não tinha um comitê, o comitê tinha opiniões diferentes, né? O comitê tinha muita opinião diferente e acabaram abandonando, então ficaram 8 anos aí sem lançar uma atualização. E aí teve uma reestruturação e tudo mais. Em 2009, o ECMA 5, né, a versão 5 do ECMA, ES5. Em 2008 ainda, a gente teve a criação do Google Chrome. Então, a Google entrou no mercado de navegadores. A gente tem outros navegadores, como o Opera, por exemplo, Safari, que não tiveram tanta expressividade, né? Dizem que o Opera é o melhor navegador que ninguém usa, né? O Opera era muito bom, mas ninguém usava. E o Google Chrome logo ganhou mercado também, e hoje já é o navegador mais popular no mundo todo, né? E o Google Chrome ele veio com uma atualização muito interessante, que assim, cada navegador, como o JavaScript é uma linguagem de alto nível, ele precisa ser compilado, ser transformado em código de máquina, né? E quem faz isso é o navegador. Cada navegador tem um motor de renderização do JavaScript. E aí cada navegador fez o seu, né?
E o Google Chrome fez um chamado V8. Então o Google Chrome criou esse motor, essa engine de renderização de JavaScript, que era um pouco diferente das outras, eu não vou entrar em detalhes, e além de tudo ela era open source. Então possibilitou algumas evoluções aí que a gente já vai ver mais para frente, mas foi a grande contribuição aí do Google Chrome para a comunidade de desenvolvimento de software, né? Essa V8, qualquer um pode baixar e brincar com ela, mandar pull request lá, mandar alteração para o código deles, então é open source. E em 2009, por causa desse V8, um cara chamado Ryan Dahl pegou esse V8 e disse assim, pô cara, se eu consigo pegar o JavaScript e rodar no browser, e o V8 é open source, eu posso extrair o V8 do Google Chrome, usar ele para renderizar o JavaScript no back-end. Então essa foi a ideia principal do Ryan Dahl, e foi onde ele criou o Node.js. Então o Node.js nada mais é do que pode-se dizer que é uma máquina virtual que roda o V8 e pega o JavaScript e compila e roda o JavaScript em cima do V8 no back-end. Tá? Então é uma máquina virtual para back-end, uma máquina de renderização de JavaScript para back-end, para rodar o JavaScript, né, obviamente. E aí em 2009 a gente teve o S5, que aí foi realmente a primeira grande evolução do JavaScript. Deixa eu pegar aqui. E aí ele veio com algumas atualizações, o Strict Mode, ele veio com suporte JSON, ele veio com alguns métodos a mais de array, de string. Então, a principal atualização que realmente também mudou o jogo do desenvolvimento front-end e back-end também com o Node, né, foi o S5. Então ele realmente trouxe algumas melhorias bem significativas. Em 2009 também, com a criação do Node, também foi iniciado o projeto do CommonJS. Para quem não sabe, o CommonJS é um padrão de importação de arquivos, um padrão de módulos de arquivos no JavaScript, que até esse momento a gente não tem módulos, era tudo um arquivo só, né? E aí, junto com a criação do Node, foi criado esse projeto do CommonJS para conseguir separar os arquivos e organizar melhor a aplicação. E o CommonJS, para quem não mexeu ainda com Node, é muito utilizado no Node. Hoje o Node já tem suporte a outras formas, mas o Node por muito tempo foi o padrão do Node, o CommonJS, e é aquele require que a gente faz para importar um arquivo. Esse é o CommonJS basicamente, tá? E a gente vai para 2010 com a criação do CoffeeScript. Tem gente que fala que é linguagem, tem gente que fala que é superset, mas isso é indiferente, tá? O importante é que o CoffeeScript ele trabalhava em cima do JavaScript e adicionava funcionalidades. Assim como o TypeScript hoje, o CoffeeScript adicionava algumas funcionalidades e alguns syntax sugar, ou açúcar sintáxico, que é como o pessoal traduz, mas eu não acho engraçada essa tradução, que é algumas formas mais fáceis de fazer algumas coisas, tá? É basicamente isso, syntax sugar. E o CoffeeScript, inclusive o TypeScript e as próprias atualizações do JavaScript também pegaram como base o CoffeeScript. Muita coisa foi inventada, digamos assim, no CoffeeScript, que serviu de base para atualizações da própria linguagem. Tá? Eu nunca usei o CoffeeScript, eu não gostava porque ele mudava um pouco a sintaxe e acabei nunca utilizando. Mas ele, por um bom tempo aí, ele foi bastante utilizado. Até essa semana, inclusive, eu estava vendo um projeto e o projeto estava em CoffeeScript, assim, caramba, os caras estão em CoffeeScript ainda. E em 2010 também foi criado o framework AngularJS. Cara, o Angular, assim como o Backbone, foram frameworks que mudaram também a forma de trabalhar com JavaScript. Foi onde a gente começou realmente a criar aplicações, principalmente no front-end, né, que eram frameworks front-end, começaram a gente começou a criar aplicações um pouco mais robustas. Até mais ou menos ali 2010, com algumas exceções, mas no geral, até 2010 a gente fazia interações na página, brincava bastante com jQuery, mas não criava aplicações no front-end, né? Era um scriptzão lá que fazia algumas interações na página. E aqui a gente começou a realmente estruturar uma aplicação front-end, tá? E aí o pessoal que era full stack na época, acabou indo mais para o back-end e deixando o front-end
o front-end sempre foi muito negligenciado, né? Principalmente até aí, a época de 2010 mais ou menos. Ele era, no geral, era muito negligenciado. E com a criação do Angular e outros frameworks para desenvolvimento front-end, a gente conseguia criar aplicações mais robustas, né? Aplicações realmente no front-end, e vinha uma galera para desenvolver front-end, uma galera muito júnior assim. E aí acabou, cara, por muito tempo a gente não tinha muitos padrões, a gente não tinha muita organização no front, tá? Então o front-end foi muito negligenciado. E aí o Angular era um framework que definia alguns padrões. Então, por isso que eu digo que ele mudou bastante o paradigma de desenvolvimento front-end. Tem até uma historinha que o criador do Angular disse eu acho que ele trabalhava na Google. O Angular foi adotado pela Google, não sei se foi criado lá dentro, mas ele foi adotado e ele é mantido pela Google. E o criador do Angular disse pro pessoal da Google assim, cara, essa aplicação aí que vocês levaram, sei lá, 6 meses, eu faço em 2 semanas toda do zero. Se vocês deixarem eu fazer, eu faço, e se eu conseguir, a gente adota o Angular. E aí o cara conseguiu fazer em 2 semanas, uma parada assim, não sei se é 2 semanas mesmo, mas é uma história que rola aí, né? E aí, por causa disso, como ele mostrou que era eficiente o framework, a Google adotou e começou a manter, né? Criou uma equipe e tudo mais para manter. Só que o Angular era um framework, e como todo framework, ele define muitas coisas. E ele não te deixa aberto para fazer algumas outras. E a versão 1 do Angular tinha muitos problemas, principalmente de performance. Ele tinha alguns padrões de injeção de dependência para conseguir importar, estruturar uma aplicação e importar módulos de outros lugares, que era um pouco confuso. E aí, com a evolução do Angular, eles viram que isso era realmente confuso, tinha vários problemas. Eles acabaram abandonando a versão 1 e criaram a versão 2, né? E a versão 2 era totalmente diferente, trocou quem tinha aplicação com Angular 1 não conseguia migrar para o 2 de forma fácil, e isso proporcionou que outras pessoas criassem outros frameworks. Inclusive o React foi criado por causa dessa história toda também, né? Então eles viram que tinha uma oportunidade aí de criar um outro framework. E o Backbone também. Backbone era o Opera dos frameworks. Era uma aplicação muito massa, muito boa de mexer, muito fácil, mas que por algum motivo ganhou até o mercado, por um tempo ali estava bem no topo, e depois simplesmente decaiu. Eu não acompanhei muito o Backbone, mas não sei se foi por causa da comunidade, se foi por causa da evolução da plataforma, do framework em si, mas acabou caindo em desuso, tá? E aí a gente vai terceira década, e aí a gente tem o Bootstrap. Então o Bootstrap do Twitter foi criado ali em 2011, também mudou bastante como a gente criava aplicações, então foi o primeiro framework, primeira biblioteca, não é bem um framework, né, mas uma biblioteca de interface largamente utilizada, que realmente, cara, até hoje a gente vê aplicações com Bootstrap, que é muito fácil, né? É só botar uma classe btn no nosso HTML ali, já vira um botão todo bonitinho. Então acabou ganhando bastante mercado aí, foi originado lá no Twitter e é mantido pelo Twitter ainda, tá? O Ember, eu acho que o Ember, cara, o Ember era um framework JavaScript também. Eu acho que o Ember, mais do que o Backbone, era o Opera do desenvolvimento front-end. O Ember era, cara, robusto, bonito, fácil de mexer, tinha uma documentação excelente, era o framework com a melhor documentação que eu já vi na minha vida, eu acho, e simplesmente a galera não adotou. Eu não entendi por quê, acabou não sendo muito utilizado, mas até hoje ele existe, né, o Ember, mas ele não é realmente muito utilizado, ele está lá para baixo da listagem dos frameworks front-end. Em 2011 também a gente teve o PhoneGap. O PhoneGap era conhecido como PhoneGap, mas o nome original era Apache Cordova, que era como a gente criar uma aplicação que a gente conseguia fazer com HTML, CSS e JavaScript uma aplicação para dispositivos móveis. Então, ele portava uma aplicação, a gente criava em cima do PhoneGap, né? O PhoneGap pegava isso, encapsulava,
e transformava num aplicativo móvel para Android e iOS. Então o PhoneGap foi o precursor do desenvolvimento móvel híbrido, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento móvel, de aplicativos móveis, a gente tem duas formas principais de fazer, ou nativo ou híbrido. O nativo é na linguagem de cada plataforma, então no Android a gente tem o Java, né? E no iOS a gente tem o Swift hoje, né? A gente tinha antes o Objective-C e agora a gente tem o Swift. E aí o híbrido é quando tu desenvolve uma única aplicação e serve para as duas, e aí tem que ter um cara no meio do campo ali para fazer essa transformação. E quem fazia isso era o PhoneGap. E o PhoneGap ele serviu muito ali para desenvolvimento mobile, mas ele fazia isso encapsulando a tua aplicação numa WebView, que nada mais é do que uma casca de navegador ali, né? Sendo bem simplista, é uma casca de navegador. Então, quando rodava uma aplicação feita com PhoneGap, ele abria uma aplicação nativa que tinha um navegador embutido e aí a sua aplicação rodava dentro do navegador. Então era basicamente isso, tá? Isso, lógico, tinha muitos problemas, né? Mas funcionou por muito tempo. Inclusive em 2013 foi criado o Ionic, e o Ionic era baseado no PhoneGap, então ele usava o PhoneGap por baixo. E o Ionic também foi o primeiro framework para desenvolvimento mobile híbrido, que ganhou realmente escala, se popularizou, né? A gente tinha outros como o Xamarin, ou Xamarin, não sei como é que fala, que era da Microsoft, mas ele não era muito popular, né? Ele era muito Microsoft, né? Até a década passada aí a Microsoft não era muito bem vista no desenvolvimento de software, né? E tinha muitos problemas. Mas o Ionic veio como uma solução, ele tinha um framework bem robusto, era muito fácil de criar aplicações. Inclusive, eu tive uma empresa em 2014 que desenvolvia software, a gente desenvolveu software para grandes empresas como o Grupo Croton, Nelway, Sebrae, utilizando o Ionic, tá? Então, ele foi muito utilizado. E era legal, era fácil de criar uma aplicação com o Ionic, né? E até hoje o Ionic está aí, ele meio que se modificou, ele sofreu a equipe do Ionic lá, o pessoal que desenvolve o Ionic, meio que como é que eu vou dizer? Não evoluíram como deveria, acabaram criando um outro projeto que agora eu não lembro o nome também. Então o Ionic meio que, apesar de evoluir, ele ficou meio que no passado, digamos assim, né? Em 2013 também foi onde foi iniciado, aí foi criado o React, e aí o React veio como uma biblioteca diferente do Angular, que era um framework, do Ember e do Backbone. Ele veio como uma biblioteca e não como um framework, né? A diferença principal aí entre framework e biblioteca é que framework ele carrega tudo que ele precisa para desenvolver uma aplicação. Então, o Angular, por exemplo, tinha um serviço para fazer request HTTP, ele tinha outro serviço para fazer, sei lá, interface, ele tinha outro serviço para outra coisa, então tudo embutido. E a biblioteca, ela vem com uma responsabilidade específica, vem para resolver um único problema ou alguns pequenos problemas. E o React, ele foi criado justamente para resolver um problema específico, né, que era a renderização de HTML na DOM, no navegador em si. E ele faz isso muito bem, ele usa o Virtual DOM, a gente vai ver isso melhor lá no módulo de React, mas é como ele monta esses elementos na DOM, né, no nosso Object Model, Document Object Model, né? Então o React é basicamente isso, tá? Apesar de ele praticamente tomar conta da aplicação, ele não te trava em determinados pontos. Você pode utilizar qualquer biblioteca de request HTTP que quiser, pode utilizar... Cara, ele é bem aberto, ele tem alguns pontos que ele trava justamente para conseguir fazer essa renderização virtual na DOM de uma forma mais fácil e melhor, né, mais performática. O resto ele deixa totalmente aberto. Eu acredito que por isso ele ganhou muito mercado, né? E ele é uma aplicação funcional, ele puxa bastante programação funcional, que eu prefiro.
A minha preferência particular é programação funcional, eu acho lindo demais. E o React era basicamente isso, né? Então ele foi criado ali em 2013, ele é suportado, ele é mantido pelo Facebook. Inclusive, eu vou depois deixar um artigo eu não sei se eu já publiquei em algum lugar, se eu já botei em alguma das redes aí da Codarme, mas tem um artigo muito interessante que eu estava lendo do próprio Facebook, falando da versão nova da interface do Facebook, como eles fizeram, né? Bem técnico, é em inglês, mas é muito bom de ler, dá para ver como eles tomaram algumas decisões, é muito bacana. E o React é a base do Facebook novo, né? Dessa interface nova do Facebook. E aí, em 2013 também foi criado o Electron. O Electron é como se fosse o PhoneGap para desktop. Então, se eu quiser criar uma aplicação desktop com JavaScript, Angular, JavaScript, HTML e CSS, eu consigo utilizando o Electron. Então, eu programo em HTML, CSS, JavaScript e uso o Electron para fazer o build ali, para transformar em aplicação nativa desktop, tá? Quem aí usa VS Code, o VS Code é feito dessa forma, utilizando o Electron. Outra aplicação que é feita com Electron é o Slack. O Slack, tem outras aplicações aí de Messenger, de WhatsApp, tudo com Electron, tá? É tudo feito com Electron. E ele é bem performático, ele funciona muito bem. No passado ele tinha alguns problemas, mas foi atualizado aí, tem resolvido muito bem esse ponto. Em 2014 foi criado o Vue.js. Em 2015, a gente teve a primeira grande revolução do JavaScript, tá? Que para mim é a grande revolução mesmo, que é o ES6. Então, de 2000, deixa eu ver aqui, ó, 2000 e... Opa, eu pulei um. Ah, não, tá aqui. 2009, né, foi a atualização do ES5, que é o ECMAScript 5. Em 2015 saiu o ES6 com uma porrada de funcionalidade bacana demais. Inclusive, a gente vai ver muito do S6 no curso, nos próximos módulos aí já de JavaScript, tá? Então entrou let const, entrou template literals, entrou destruct params, spread operator. Cara, realmente ficou muito legal trabalhar com S6, com JavaScript. E também em 2015 foi criado o React Native. A partir de 2015, o JavaScript ele começa a sofrer várias atualizações anuais, então agora tem um comitê bem formado, inclusive tem um post no nosso Instagram que fala de como é o TC39, que é o nome do comitê que faz as atualizações do JavaScript. Né? Então tem algumas etapas que as propostas passam, qualquer um pode dar uma proposta, essa proposta de atualização da biblioteca, né, da linguagem, de funcionalidades, se você tiver uma ideia de uma nova funcionalidade para linguagem, você pode submeter, só que tem que seguir um padrão, um documento, e aí essas propostas elas têm uma sequência, né, que é o Stage 0, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, e cada etapa dessa daí tem uma série de processos para passar de um para o outro, né? E o Stage 4 é quando ela já está pronta para entrar na linguagem, que é bem provável que na próxima atualização essa funcionalidade que está em Stage 4 entre na linguagem oficial, né? Então é bem bacana de entender. E aí a gente tem alguns pré-processadores JavaScript. Aqui em 2009, onde a gente teve o S5, começou a se estruturar melhor o S6, né? Começou a se montar ali o comitê e tudo mais, as coisas foram se organizando. E aí as propostas do S6 começaram a surgir. E muita gente queria já usar essas propostas, essas melhorias da linguagem, só que não queria esperar pelo S6. E aí surgiram alguns pré-processadores como o Webpack e o Babel, tá? Transpilers ou transpiladores que transformam uma coisa em outra, né? Então eles são muito utilizados principalmente para transformar uma funcionalidade do JavaScript que ainda não é suportada pela linguagem oficial. Com um pré-processador você consegue, com esses transpiler, você consegue
adicionar um plugin lá no Transpiler que vai suportar essa funcionalidade e vai converter para o JavaScript atual, para que o JavaScript atual entenda como a funcionalidade nova. Então, por exemplo, saiu aí o Optional Chaining, é uma atualização, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, pera aí, ó. Deixa eu mostrar aqui que eu acho que vocês vão entender melhor. Deixa eu pegar aqui, tem um post de Optional Chaining no Codarm. Deixa eu ver. Aqui, ó, Optional Chaining e Nullish Coalescence. Optional Chaining, ó, antes, quando a gente precisava, por exemplo, verificar se um objeto... aqui eu tenho um objeto response, dentro desse objeto response eu tenho um objeto .data, dentro de data eu tenho outro objeto user. Se eu quisesse verificar se tem user, ou username aqui, ó, eu teria que fazer isso aqui, verificar se tem response, se tem data e se tem data.user. Com Optional Chaining, eu consigo, em vez de fazer tudo isso aqui, eu faço só assim. Então é muito mais legal, né? Muito mais fácil de escrever. Essa atualização aqui está sendo adicionada agora, eu acho que no ES 2020, tá? Nessa última versão. Então até então não tinha suporte na linguagem oficial, na especificação oficial, né? E aí como é que a gente faz para utilizar? A gente usa esses pré-processadores, esses pré-compiladores, como o Babel, com um plugin que ele vai ler isso aqui e vai transformar nisso aqui antes de ir para o navegador ou antes de ir para o Node, tá? Então a gente consegue utilizar. Então, ainda a gente utiliza muito isso. Então, esses pré-processadores, eles servem principalmente para transformar uma coisa em outra, né? Nesse caso, transformar uma funcionalidade de JavaScript que a gente não tem nativa, de forma que a nativa entenda, tá? Ele vai transformar, fazer essa transformação. E aí, a gente consegue, por exemplo, botar funcionalidades que ainda estão em stage 0, stage 1, stage 2, stage 3 e stage 4. A gente consegue, né? Dependendo da configuração que a gente faz no nosso Babel. E aqui, a partir de 2015, todo ano tem atualização, e aí não chama mais ES6 e ES7. Agora todo ano vem com S e o nome do ano, né? Então, 2016 saiu uma atualização que chama ES16, 2017 ES17, e agora acabou de sair aí a ES 2020. Tá? Então, ES 2020 saiu agora com mais algumas atualizações. É bem legal acompanhar isso porque você vai, dependendo da maturidade das funcionalidades, a gente consegue ir habilitando elas para já ir usando nos nossos projetos dia a dia. Então é muito legal fazer isso, tá? E ferramentas como o React, quando você instala o React para fazer uma aplicação, o próprio React já tem uma configuração de Babel e Webpack para fazer algumas transformações para que o React funcione num browser atual, né, com suporte à versão atual do JavaScript. E os browsers eles vão se adaptando à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, saiu agora o ES 2020, não quer dizer que você já pode utilizar no browser. Precisa esperar a atualização do browser, a compatibilidade com ES 2020, para você conseguir utilizar de forma nativa. E aí, para a gente não ficar esperando, a gente usa esses pré-processadores, esses transpiladores. E agora, em 2020, entre 2016 e 2020, a partir de 2016 aí a gente já começou a não ter mais tanta novidade absurda na linguagem em si, né? 2015 aí foi um break change, aí uma mudança de paradigma forte, onde realmente mudou muita coisa e ficou muito mais fácil, mais legal de desenvolver aplicações de JavaScript. E a gente tem... como eu falei ali, a gente veio de uma época onde desenvolvedores eram back-end, basicamente, né? Eles faziam aplicações back e front e ninguém se preocupava muito com o front. E o front ficou meio esquecido, e as aplicações front-end elas começaram a ficar mais robustas a partir daqui, tá? A partir de 2015 principalmente, a gente começou realmente, começou uma consciência coletiva de que o front não é mais só uma coisa para fazer coisinhas bonitinhas, iterativas, mas realmente ficou mais robusto, ficou mais difícil até
de desenvolver aplicações front-end. Eu e o Ricardo aí, a gente desenvolveu um aplicativo, a nossa primeira empresa lá em 2009, né, 2009 para 2010. Em 3 dias a gente lançou uma versão, né, Ricardo, da ferramenta. Hoje a gente não consegue mais fazer isso em 3 dias. Tem muita ferramenta, muita coisa para a gente fazer, sabe? Então, ficou mais complexo realmente o desenvolvimento front-end, tá? E muita gente negligencia isso ainda hoje, né? Eu vejo que muito desenvolvedor front-end vem mais da parte de design, né? Vem mais do front, não vem de um background de ciência da computação, de back-end, que é acostumado com arquitetura, e aí acaba que o front-end ele fica meio que jogado ali, feito de qualquer jeito, porque o pessoal não tem muito essa mentalidade de arquitetura. Só que hoje exige isso, porque as aplicações front-end elas estão robustas, elas estão crescendo cada vez mais, né, elas estão tomando uma proporção muito grande de responsabilidade dentro de um software, e elas precisam realmente ser pensadas como um software e não como uma aplicaçãozinha só para mostrar alguma coisa para o usuário e interagir. E até tem uma palestra que eu fiz, um talk que eu fiz na empresa, que eu botei no YouTube, que é sobre gerenciamento de estado, que eu falo dessa negligência que o pessoal tem com gerenciamento de estado no front-end, que é uma parada super complexa e ninguém pensa muito, simplesmente bota uma ferramenta lá de gerenciar estado e, cara, e vai embora. E isso, com o tempo, acaba virando uma coisa impossível de gerenciar e de dar manutenção. Então, é uma talk que eu falo sobre gerenciamento de estado especificamente e de uma forma mais macro, né? Então, eu recomendo também que vocês dêem uma olhada aí depois nessa talk. E aí, de 2016 para frente, o negócio já estava mais robusto e não foi criado tanta coisa diferente que impacte nesse desenvolvimento, tá? Então, acho que para mim, em 2015, foi a grande mudança do desenvolvimento front-end, apesar de já ter começado ali os trabalhos a partir de 2010, principalmente, mas 2015 para mim foi onde o pessoal começou a criar consciência em massa de que isso precisa ser feito com mais cuidado, tá? E aí agora 2020, eu acho que a grande mudança que a gente teve foi inclusive essa semana o lançamento do Deno 1.0. Para quem não conhece, o Deno é uma versão semelhante, uma versão semelhante não, é um concorrente do Node. Inclusive o criador do Deno é o próprio Ryan Dahl, que criou o Node, e ele disse que ele cometeu alguns erros na criação do Node, e que ele acabou não conseguindo corrigir isso, né, no próprio Node. O Node cresceu, o Node também tem uma equipe que se reúne para melhorar o Node em si, e o Ryan Dahl resolveu dizer assim, cara, isso aqui não está funcionando para mim, eu quero fazer um negócio do jeito certo agora, que eu acho que é do jeito certo, e foi onde ele criou o Deno, e o pessoal tem falado bastante do Deno, que realmente é muito bom, é um game changer, né, que falam quando realmente vem uma coisa para mudar o jogo. Dizem que o Deno aí é um game changer. Eu não tive o tempo de brincar um pouco com ele, mas eu pretendo fazer isso aí nos próximos dias ou semanas, dependendo do meu tempo, e pretendo fazer um vídeo também sobre ele, tá? Então, só para ficar no radar de vocês aí, o Deno é muito bacana. Eu não botei nessa timeline o TypeScript, acabei esquecendo, mas o TypeScript também é um bom game changer aí, que o JavaScript em si, ele é uma linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica. Então a gente não precisa botar tipos nos nossos nos dados que a gente cria. Então quando a gente cria uma string, o JavaScript faz a inferência de tipo, né, que é o que a gente chama de tipagem dinâmica. Ele diz assim, pô, o cara atribui uma string, então o tipo dessa variável é uma string, acabou. Se tu atribui um número, ele faz, isso aqui é um number, acabou, tá? E o TypeScript é a tipagem fixa pro JavaScript. Então outra coisa que muita gente fala, é uma linguagem ou é um superset. Cara, não importa, na prática não importa, mas a própria documentação do TypeScript fala que é uma linguagem. E ele tem um pré-processador ali, um compilador, né, um transpiler, que vai pegar o TypeScript e vai transformar em JavaScript para que o navegador entenda aquela linguagem. Então tudo tem que ser transformado em JavaScript no final das contas, porque é o que o navegador entende. JavaScript, HTML e CSS, né? E aí o TypeScript ele não muda a sintaxe propriamente dita do JavaScript, mas ele adiciona funcionalidades, que é essa funcionalidade de tipagem,
E o TypeScript é legal, principalmente quando a gente trabalha com uma IDE que dá suporte a TypeScript. Ele tem o IntelliSense, que é o IntelliSense, para quem não sabe aí, é como a IDE faz autocomplete, basicamente, tá? Então, quando ele começa a escrever, ele vai mostrar sugestões e documentações daquilo que você está escrevendo, né? Ele vai começar a entender aquilo ali. Então, se escreve fun, ele já vai saber que é uma function, ele vai dizer, você está escrevendo function, clica ali, já aparece a própria documentação da function. E o TypeScript é legal por isso, porque você consegue definir estruturas das suas funções e dos seus dados, e quando você vai escrevendo uma função que você criou anteriormente, o TypeScript, o IntelliSense da IDE, vai te dar essas sugestões, então fica muito mais fácil programar, e ele te dá o feedback se, por exemplo, você cria uma função que espera receber uma string, e você está passando um número, ele já te dá um alerta ali, cara, isso aqui está te esperando receber um número, e você está passando uma string, então vai dar erro. Quando você tentar compilar, na hora de compilar ele já vai dar erro, não vai deixar nem você compilar. Então, diferente do JavaScript, ele simplesmente vai deixar e quando o usuário tentar rodar, vai estourar um erro, pode estourar um erro, dependendo de como você programou, mas o TypeScript dá isso anteriormente, então ele evita alguns bugs, tá? Mas, logicamente, toda abordagem tem seus prós e seus contras. E um dos contras é que a curva de aprendizado do TypeScript é um pouco maior também. Como eu sugiro sempre, é importante que você entenda primeiro o JavaScript para depois ir para o TypeScript. Muita gente quer pular a etapa, quer já ir direto para o TypeScript e acaba se perdendo porque não sabe o que é do que, não sabe como é que cada coisa funciona e por quê, né? Ele adiciona um pouco mais de complexidade, então é mais difícil para novos desenvolvedores entrarem no projeto, né? Então eu sempre levo isso em consideração quando eu estou definindo linguagens. Inclusive tem um vídeo também no YouTube sobre isso, sobre definir tecnologias e linguagens, como fazer essa escolha. E TypeScript, cara, eu sou um pouco um pé atrás assim para botar em um projeto real, tá? Para botar em projeto real, na minha opinião, a equipe tem que ser um pouco mais madura. Mas é legal para fazer, por exemplo, pequenos pacotes dentro de uma empresa, dentro de um projeto, onde seja fácil da manutenção, o pessoal possa trocar se precisar rapidamente, né, que não vai impactar tanto, então é legal também. E é legal para ir treinando, né, vocês já irem depois, logicamente depois de aprender JavaScript, já ir treinando o TypeScript, porque ele adiciona algumas coisas bem legais aí no desenvolvimento, tá? Então, eu acho que era basicamente isso, a timeline que eu queria mostrar, não era nada muito robusto, era mais só para entenderem como a gente chegou até o momento que a gente chegou, quais foram as evoluções e as principais criações aí nesse caminho, né, e como a gente pode interagir com cada uma dessas etapas. Então, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder as notificações quando a gente tiver vídeo novo, segue a gente também no nosso Instagram e no nosso Telegram, que a gente sempre tem mandado dicas que não estão em outros canais, beleza? Valeu, galera!